Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2014. Nós estamos juntos há 634 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 3 do profeta Oséias. Nós já vimos que nesta época em que Oséias vive, o reino do norte, Israel, experimenta grande prosperidade sob o governo de Jeroboão II, que é da dinastia de Jeú. Jeroboão é o terceiro depois de Jeú. Depois de Jeú vieram seus filhos Jeoacás, depois o filho deste Jeoás, depois agora Jeroboão. E a promessa de Deus de que honraria Jeú até a quarta geração está prestes a se acabar. É o filho de Jeroboão, Zacarias, o quarto na linha. E era só até aí que a dinastia de Jeú perduraria, porque Jeú se excedeu ao eliminar a casa de Acabe e matou também descendentes davídicos, como você pode ler lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 10, verso 30. Essa explicação também é repetida lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 12, quando Zacarias, o quarto da descendência de Jeú, é eliminado com apenas 6 meses de reinado. O juízo de Deus está prestes a manifestar-se sobre a casa de Jeú por conta daqueles fatos passados, mas também vai se manifestar sobre a casa de Israel como um todo, por conta da sua idolatria, por conta do seu pecado. E para mostrar isso de maneira muito vívida, Deus convida o profeta Oséias a teatralizar a relação que Deus tinha com Israel na forma de um casamento que o profeta teria com uma prostituta. Isso é muito tenso para nós. Como que Deus manda um profeta casar com uma prostituta? Note que Deus não mandou o profeta prostituir-se. Note que Deus não mandou o profeta concordar com aquela prostituição. Aquilo poderia ser desvantajoso socialmente para o profeta, mas jamais o seria para a prostituta. E é nessa relação inesperada, de um amor inesperado, que Oséias pinta para nós o evangelho do Antigo Testamento. Deus buscou Israel lá no Egito, quando Israel estava marcado de idolatria. Tanto foi que assim que saiu de lá, Israel já caiu na idolatria com o bezerro. Mas Deus purificou Israel para si no deserto por 40 anos. E quando o trouxe até Canaã, colocou um povo ali que já não tinha ídolos, para viver na terra de Canaã uma relação bonita com o Senhor. Da mesma forma, Deus pediu que Oséias buscasse Gomer nas suas prostituições, purificasse-a para casar-se com ela. E quando Oséias oferece a essa prostituta uma oportunidade de vida familiar digna, o paralelo está estabelecido com o fato de que Deus procurou Israel no Egito para oferecer-lhe uma vida digna em Canaã. E Israel caminhou bem no início lá em Canaã, da mesma forma que Gomer e Oséias caminharam bem. O primeiro filho do casal é certamente um filho de Oséias, porque diz o verso 3 que Gomer lhe deu um filho. E o nome desse filho era Jezreel, o nome da cidade onde Jeú mandou matar a família de Acabe e também a família dos descendentes davídicos, os reis davídicos. Lá, por causa do excesso que Jeú cometeu lá, é que ele seria logo eliminado. E assim, inicialmente, o primeiro filho do casal mostra que a sentença de Deus sobre o rei está prestes a se cumprir. No entanto, o casamento começa a se deteriorar. E Gomer concebe uma segunda vez, só que agora não é dito expressamente que ela deu um filho a Oséias. O lhe deu sumiu, e ficou aqui só o deu à luz. E a ideia então é que possivelmente esse menino, essa segunda filha aqui no caso, já não é mais do profeta Oséias. Gomer já está escorregando em suas prostituições outra vez. E o nome da menina é Desfavorecida, porque ela perdeu o favor de Deus. A esposa está se afastando dos caminhos corretos, como Israel se afastaria do Senhor, e então as coisas começam a ficar evidentes até no nome dos filhos. E da mesma forma, o terceiro filho, que não é explicitamente aqui filho de Oséias, não tem o lhe deu um filho, se chama Não Meu Povo. Quando você olha para isso, então você vê muito bem. Deus trouxe Israel para si. Israel caminhou bem num primeiro momento, mas depois se afastou, se prostituiu. Não deu valor devido à oportunidade que havia recebido. A mesma coisa era encenada entre Oséias e Gomer. Inicialmente caminharam bem, mas depois Gomer se afasta em suas prostituições. Era essa encenação tão forte que comunicaria ao povo de Israel
o que Deus estava para fazer. É dito com todas as letras aqui então e com toda a encenação possível que Israel está em pecado e que vai receber o juízo de Deus. Vai perder o favor. O nome da filha desfavorecida diz isso. Vai deixar de ser o povo de Deus. O nome do caçula diz isso. Não meu povo. Mas esse não será o estado definitivo. Deus que plantará Israel de novo para si após essa poda, vai fazer com que a semente que ele plantar floresça. E é muito interessante que Jezreel significa Deus plantou. Então, no verso 11 do capítulo 1, o povo vai subir da terra porque Deus o plantou. E aí, então, essa nova árvore vai ser o povo de Deus, em contraste com o filho que se chamava não meu povo. Vai receber o favor de Deus, em contraste com a filha que se chamava desfavorecida. Tudo isso é explicado para nós no capítulo 2, onde Deus diz claramente: a sua mãe se desviou, se prostituiu. Esses filhos que ela agora tenta me mostrar não são meus, são filhos de prostituição. Da mesma forma que os descendentes israelitas que agora estavam lá por Samaria, governados por Jeroboão, já não eram mais filhos do pacto, herdeiros do pacto que seus pais celebraram com Deus de tanto que se haviam desviado. Aquele já não era mais o povo de Deus. Esse povo vivia em prosperidade nos dias de Jeroboão II, mas tributava o seu progresso, a sua bênção material, às bênçãos de Baal. E Deus dizia: não, vocês estão usando as bênçãos que eu dei para vocês para cultuar a Baal. Eu não vou permitir que isso fique assim. Eu vou expor a vergonha de vocês, eu vou acabar com isso e eu vou purificar vocês, expondo a vergonha, punindo vocês e disciplinando vocês. Depois que eu fizer isso, eu vou atrair o povo de Israel, que aqui descrito na forma de uma esposa, né, poeticamente falando. Eu vou atrair vocês para o deserto, o lugar onde Deus purificou Israel após a idolatria do bezerro de ouro, e para descontaminá-lo de tudo aquilo que havia aprendido no Egito. Eu vou atrair vocês ao deserto, vou limpar vocês, vou lhes falar ao coração e vou estabelecer um novo relacionamento. Nós vamos começar do zero. E para deixar bem claro que nós vamos começar do zero, até o nosso vocabulário vai mudar. Na língua hebraica, Baal quer dizer marido. Mas quando vocês forem me chamar de meu marido, vocês vão usar uma outra palavra hebraica, ish, homem, esposo, para dizer que eu sou o esposo de vocês. Mas até a palavra Baal, essa vai sair do nosso dicionário. E aí então eu vou desposar vocês em juízo, em benignidade, em misericórdia. E então eu vou ser favorável a vocês. Agora vou puni-los, mas depois serei favorável. Eu vou plantar Israel, a ideia de Jezreel é bem essa, né? Vou plantar Israel para mim, vou compadecer-me da desfavorecida e vou dizer para o não meu povo: agora você é meu povo. Como que isso iria ser feito? Isso seria feito depois que Israel fosse para o cativeiro e depois que Israel retornasse. Tá certo? Ou quando o povo recebesse a disciplina de Deus e depois quando Deus restaurasse o seu povo no último dia. E como isso foi encenado por Oséias aqui no texto? Bom, aparentemente Gomer se tornou uma escrava, talvez por conta dos rolos em que ela se meteu ao abandonar o seu marido. E então Oséias recebeu a ordem de ir comprar Gomer para si. E ele diz que pagou por ela 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada, 264 litros de cevada. Muito caro, mas ele comprou Gomer para si. Isso não é o Evangelho? A ideia de Deus comprando ingratos, comprando pessoas que se prostituíram em seus pecados e pagando um preço elevado para tê-las para si. É exatamente o que Cristo fez na cruz por nós. E então Oséias chega para Gomer e diz: você vai esperar por mim. Você não vai ser de mais ninguém. Você agora é minha. E isso é uma história linda. Não temos outra palavra para dizer. E aponta inclusive para o nosso dever, nós que fomos resgatados por Cristo, o nosso dever de viver em santidade para o nosso noivo. E aí então, nesta parábola encenada que temos aqui, nós vemos como Gomer foi resgatada e como Deus pretende resgatar o seu povo, que ele agora denuncia o pecado, que ele agora mostra o seu juízo, mas para o qual também ele dirige promessas de redenção. Esses 3 primeiros capítulos narram bem claramente a vida do profeta. Narram bem claramente
como Deus pediu que o seu casamento fosse a mensagem. Como ele encarnou, encenou a mensagem que ele trazia agora aos filhos de Israel. Cuidado, sua prosperidade não é dádiva de Baal, é do Senhor. Cuidado, comportando-se assim, quebrando assim a aliança, vocês perdem o favor de Deus, não agem como seu povo, Deus vai puni-los, vai discipliná-los, vai levá-los ao deserto para esfregar esse ranço, essa mancha de idolatria para longe, a ponto dele poder depois desposar vocês em santidade, em justiça, em retidão. Oséias fez isso, indo buscar uma mulher que tinha se contaminado depois de ter recebido uma oportunidade tão digna de se casar com ele. Ele pede a ela que espere muitos dias sem pertencer a qualquer outro homem e depois ele volta para desposá-la, porque é assim que Deus vai fazer com o seu povo. Note, as mensagens proféticas a partir de agora são de um Deus que não compactua com o pecado. Deus não fecha os olhos. Ele não deixa o pecado sem ser punido. Mas essa punição nunca é um fim em si mesmo para o povo de Deus. Sempre é um meio para purificar o povo de Deus, para que este esteja em condições de se relacionar com Deus, vivo e verdadeiro. É isso que aconteceu em Cristo. Ele recebeu a punição dos nossos pecados para que nós pudéssemos nos relacionar com o Pai. Isso é o Evangelho no Antigo Testamento. Que história linda, apesar de tão intensa, de tão dramática. Isso é o que tínhamos para apresentar a você hoje. E amanhã, se Deus nos permitir, vamos ver outras denúncias do profeta em relação ao povo de Israel. Amanhã, capítulos 4 e 5, se Deus nos der a graça, a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Bom estudo para você e até lá.